sobre as nossas vidas. Esther capítulo 4, versículo 14. Você que achou, diga glória a Deus. Você que achou, diga aleluia. E se coloque de pé, por favor, se possível. Podemos ler? Diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Preste atenção nesse versículo. E quem sabe, não foi para este tempo que chegaste a este reino. E quem sabe, não foi para este tempo que chegaste a este reino. Quem sabe, não foi para este tempo que você se tornou rainha. Quem sabe, não foi para este tempo que você se tornou rainha. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quem sabe, não foi para este tempo que o Senhor te fez rainha. Feche seus olhos e peça ao Senhor para falar com você. Deus, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por essa noite, pela tua palavra. Muito obrigado pelo meu nervosismo de sempre. Muito obrigado, Deus, por cada um que deixou a sua casa, deixou os seus afazeres para estar na tua presença. Deus, o que seria da Igreja Batista Reviver se não fosse o Senhor? O que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? O que seria da terra se não fosse o Senhor? Deus, mas exatamente por isso nós estamos neste lugar, porque nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos na sua presença. Eu quero te pedir, meu Pai, que use a minha vida para falar com o teu povo, use a vida do Denilson para ministrar ao teu povo. Deus, usa a minha vida, Deus, para que a glória do Senhor encha este lugar. Usa, Deus, a minha vida para que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar através de mim e eu não atrapalhe o teu mover. Que eu não venha falar palavras da minha sabedoria, do meu intelecto, mas que eu venha falar algo vindo dos céus para a tua igreja. Eu apresento também a tua noiva diante do Senhor. Pai, que no nome de Jesus haja um renovo, haja um renascimento neste lugar. Deus, que haja uma restauração para as vidas que aqui estão. São criações diferentes, pessoas diferentes, níveis diferentes, mas eu sei que o Senhor tem um projeto especial com a vida de cada um que aqui está. E eu sei, meu Pai, que se o teu Espírito falar em cada coração, algo diferente vai acontecer neste lugar. Deus, que falte tudo nessa palavra, menos a tua presença. Que falte sabedoria, que falte conhecimento, mas que não falte a tua presença. Que a tua presença enche este lugar, que a tua graça enche este lugar, que o teu poder enche este lugar. E aonde tem alguém ouvindo, Deus, essa palavra, que seja visitado pela tua presença e o teu Espírito Santo venha encontrar morada nessa vida e que haja restauração dos céus nessa noite. Deus, eu entrego essa palavra diante do Senhor, a tua igreja e a minha vida. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E glórias a Deus. Você pode se assentar adorando o nome do Senhor. Você pode se assentar buscando a face do Senhor, pois Ele está neste lugar. Como eu disse, não converse. Eu peço que você preste bastante atenção. Eu não costumo pregar da forma que eu vou pregar aqui hoje, contando primeiramente o texto para depois entrar na mensagem. A gente já vai de uma vez, né, falando tudo que tem para falar. Mas o texto que nós lemos, ele termina com uma interrogação. Ele termina com uma pergunta. E essa pergunta, você precisa memorizar ela. Quem sabe não foi para este tempo que você se tornou rainha?
Irmãos, essa pergunta precisa estar no seu coração para que você seja ministrado pelo Senhor essa noite. A pergunta é: quem sabe não foi para este tempo que você se tornou rainha? Irmãos, esse texto está sendo ministrado para essa que leva o nome do livro, a rainha Esther. Mas se você se aprofundar na história dessa mulher, você vai entender que ela não nasceu rainha, e que a vida dela não foi como termina o livro. Nem tudo começou como terminou. Ela começa como órfã, ela começa como uma exilada, ela começa como uma mulher qualquer, mas ela termina o livro como a rainha da Babilônia. O que eu quero que você aprenda? Eu não sei como começou a sua vida com o Senhor, eu não sei quem você é hoje, mas uma coisa eu sei: existe um Deus sobre a sua vida, e existe uma presença dele sobre a sua vida. E eu tenho certeza que ainda que o seu começo tenha sido pequeno, o seu amanhã, Deus fará você sobremodo grande. Você recebe essa palavra? Irmãos, ainda que olhando para você hoje, quando se fala de grandeza, eu não falo apenas de grandeza financeira, ou nem falo de grandeza financeira, mas eu quero que você entenda que Deus vai te fazer grande na terra, de forma que através de você, vidas serão impactadas pela presença de Deus. Através da sua vida, o reino dele vai crescer. E essa mulher chamada Esther, ela estava exilada numa terra estranha. O exílio era quando um povo mais forte pegava todos os integrantes, ou alguns dos integrantes de um povo mais fraco, e tirava eles daquela terra e colocava a morar numa terra estrangeira, para que eles fossem escravos, para que eles viessem trabalhar. E aquele país que venceu a guerra, ou o país que fosse mais forte, ele fizesse que a cada dia mais o crescimento viesse sobre a vida deles. E Esther começa exilada na Babilônia. O seu pai se chamava Aiaio, um nome bem estranho, difícil de pronunciar, né? Aiaio. E a sua esposa haviam falecido. E esse pai de Esther era tio de um homem chamado Mardoqueu, ou então, dependendo da sua tradução, Mordecai. E esse homem chamado Mardoqueu, que era sobrinho do pai de Esther, com a morte dos pais de Esther, ele começa a cuidar de Esther e adota a ela como filha. E se você ler esse livro, você vai ver que esse homem, ele não saía da porta do rei. A todo instante ele estava na porta do rei, e de lá ele não saía. E esse rei, que você lendo o livro você vai entender, ele se chamava Assuero, também conhecido como Xerxes. E este era o rei da Babilônia nessa época, um rei muito temido, um rei grande em conquistas e mais conquistas. E o livro de Esther vai se iniciar citando uma das suas festas, uma das suas conquistas, que essa festa que foi citada logo no início do livro, ela vai dizer que ele reúne os príncipes, os sacerdotes das províncias, e esses estavam lá festejando com ele. E para você ter uma noção do tamanho do poder deste homem, essa festa durou aproximadamente 6 meses, ou 180 dias. E logo após o término dessa festa, ele dá uma outra festa, que dura aproximadamente 7 dias. E essa outra festa não era apenas para os príncipes, para a alta sociedade. Essa festa era para todo o povo da Babilônia. Então até mesmo os exilados podiam participar dessa festa.
E ele está realizando essa festa, e chega um momento no jardim do pátio, ele reúne todo mundo, e depois de estar muito alegre com a bebida, ele simplesmente tem na cabeça uma ideia de chamar a rainha do reino, a atual rainha da Babilônia, chamada Vasti. E essa, muito bela, muito bonita, a vontade dele é que ela desfilasse diante do povo, para que o povo visse o tamanho do seu poder, o tamanho da majestade que ele tinha por ter uma mulher tão linda. Só que Vasti estava dando uma festa na casa imperial, e essa festa as mulheres do reino lá estavam, e ela se nega a atender o convite do rei, e quando ela fala que não, ele fica desesperado, ele fica sem saber o que fazer da sua vida. Imagina você diante de várias pessoas, e você pede alguma coisa para sua esposa, e ela fala não. Irmãos, o coração dói. Você pede alguma coisa para o seu filho e ele não faz, o coração dói. Você pede alguma coisa para alguém de confiança, para um funcionário seu, e ele não faz, o coração dói. Só que o problema é que ainda mais se você quiser se mostrar. Sabe aquela situação que você vê que o filho é muito obediente? Você vai falar assim: filho, você faz assim, 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 para mostrar para alguém que o seu filho é obediente. Aí seu filho não faz nada daquilo, ele faz ao contrário. Sabe quando você tem um cachorro, que você jogar alguma coisa assim, ele busca? Aí você chega, reúne um monte de gente e joga, e o cachorro não vai. Sabe a vergonha que a gente passa? Irmãos, e é isso que aconteceu, mas eu acredito que num nível muito mais alto. Porque esse rei estava reunindo todo mundo, toda a província, todos os que habitavam na Babilônia, dando uma festa para eles. E ele chama a esposa dele, a esposa fala: eu não vou. Ele fica irado, ele fica envergonhado. Eu acredito que a vontade dele era cavar um buraco, mergulhar dentro desse buraco e de lá não sair mais. Mas ele era o rei. Ele chama os magos, os sábios da época, e vai fazer uma pergunta para eles: e agora, o que eu faço? Um dos sábios, chamado Memucã, ele vai dizer: rei, o meu conselho que eu te dou é o seguinte: você vai impedir essa mulher de chegar diante da sua presença. E o segundo conselho que eu quero te dar: você vai tomar o reino dessa mulher, ela não vai ser mais a rainha, e você vai colocar outra melhor do que ela. E o sábio falou da seguinte forma: sabe por quê? Porque daqui uns dias esse acontecimento vai espalhar nas províncias que a mulher, a esposa do rei, não respeitou o rei. E como que vai ficar dentro das nossas casas? Será que as nossas esposas vão nos respeitar quando elas souberem que a rainha está se rebelando contra o rei? Então não vai ter mais submissão dentro do lar, não vai ter mais submissão dentro da casa. Então é melhor você arrumar outra melhor do que essa. Só o rei, tá? Pelo amor de Deus. E a outra coisa: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Existe um princípio dentro do seu lar. Ainda que o seu marido seja mole, não tem problema, ele é autoridade dentro da sua casa. Marido, não seja mole, seja autoridade dentro da sua casa. Mas mulher: meu marido é difícil. Ora pelo seu marido, porque eu tenho certeza que Deus, Ele não quer que você largue o seu marido, Ele não quer que você separe, Ele quer que vocês sejam felizes e a alegria de vocês atinja outras famílias. A paz que vocês têm no lar de vocês sejam levadas a outros lares. Mas um princípio para a bênção de Deus é a submissão. Irmãos, e o rei, sabendo disso, ele gosta do conselho, tão enfurecido que ele estava. E ele fala: a partir de hoje então pode abrir uma espécie de concurso. Pega as virgens do reino, pega as mais belas e traz na minha presença, que eu vou escolher uma delas para ser a rainha.
A Bíblia vai dizer que Mardoqueu fica sabendo dessa situação e ele coloca Esther para ser uma das concorrentes à rainha do reino. E só que ele falou da seguinte forma: Esther, você não fala que você é judia, você não fala a sua nacionalidade, vai deixando acontecer, vai deixando rolar. E a Bíblia vai dizer que passados alguns dias, até mesmo ano, chega 7 das finalistas diante do rei. O rei vai olhar para todas, mas teve uma que chamou a atenção dele, e essa foi Esther. Sabe o que ocorre? Esther se torna a rainha da Babilônia. Irmãos, como diz, da sarjeta para o palácio. Saiu de uma casa onde não tinha nada para o palácio. Só pode ser Deus. Só pode ser o Deus Todo-Poderoso, que olha para uma órfã e faz dela uma rainha. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você vive hoje, mas eu sei que Deus pode mudar a situação da sua casa. Eu sei que Deus pode pegar algo que não é dentro da sua casa e fazer ser. Sabe por quê? Ele não divide a glória dele com ninguém. E outra coisa, Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas que não são para aniquilar a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. O que eu quero que você aprenda? Que tem milagre de Deus para a sua vida. Tem uma provisão de Deus para a sua vida, para tirar você de um lugar e colocar num outro lugar, para o nome dele ser glorificado. Está na hora de você entender que talvez a sua vida espiritual está mais ou menos, mas eu conheço um Deus que pode fazer você ser usado por ele, e ainda mais, você morar no céu. Talvez você hoje na Igreja Batista Reviver não é ninguém, querido, mas Deus é especialista em pegar ninguém e fazer ser alguém para ele usar e o nome dele ser glorificado. Irmãos, um dia eu entrei por essas portas, um dia eu aceitei Jesus, um dia eu batizei, um dia o meu sonho era ter uma oportunidade, um dia o meu sonho era ter uma célula, um dia o meu sonho era pregar em Boa Família. Irmãos, e hoje eu estou aqui ministrando para vocês. O que eu quero que você aprenda? Que Deus é especialista em tirar pessoas de onde ninguém dá nada, para o nome dele ser glorificado. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Não pensa que Deus vai te colocar em evidência à toa, não. Irmãos, e depois que ela vira rainha, logo em seguida, Mardoqueu fica sabendo que 2 dos eunucos do rei estavam tramando contra a vida dele. Um chamava Bigtan e o outro se chamava Teres. Esses estavam tramando para tirar a vida do rei. E Mardoqueu fala para Esther, Esther fala para o rei, e eles morrem enforcados. E o rei anota nas suas crônicas o nome de Mardoqueu. Esse homem salvou minha vida. O que eu aprendo com essa parte do texto? Irmãos, ainda que o homem esqueça do que ele te prometeu, se Deus falou, irmão, ele faz anotar. E chega uma hora que no decorrer da história você vai ver, ele tira o sono do rei para poder te abençoar. E juntamente com isso, o reinado de Esther, o anúncio de Mardoqueu, o rei Assuero começa a levantar a governador um homem chamado Amã. E esse homem era muito mau. E esse homem detestava a Mardoqueu. Por quê? Porque todo mundo, quando ele foi levantado a governador, todo mundo chegava diante dele e se prostrava. Todo mundo chegava diante dele e o adorava. Irmãos, mas Mardoqueu não saía da porta do rei. E quando Mardoqueu estava lá e Amã passava, Mardoqueu continuava da mesma forma que ele estava. E Amã ficava desesperado, falando assim: mas espera aí, ele não adora a mim, ele não adora, e aí, por que você não me adora? Eu acredito que Mardoqueu pode ter falado: não tem como eu adorar,
eu estou numa terra diferente, mas eu aprendi lá em Jerusalém que a gente não pode adorar outro Deus ou outra pessoa que não seja o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O que eu aprendo com isso? Não importa o lugar que nós estamos, nós precisamos adorar apenas um Deus. Não importa se é numa terra estranha ou se é na nossa terra, a nossa adoração tem que ser apenas ao Deus de Israel. E Mardoqueu tinha esse princípio: eu não vou adorar homem, ele pode ser o que for, ele é governador, mas eu tenho que adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Mardoqueu, ele pode te dar um cargo, Mardoqueu, ele pode te levantar e você ser abençoado por ele. Não, eu só adoro o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque aquilo que o homem pode dar é muito pequeno comparado ao que o meu Deus pode dar. E o meu Deus é ciumento, ele não divide a glória dele com ninguém, ele não divide a adoração dele com ninguém. O que é para ele tem que ser para ele e tem que ser o melhor. Está na hora da igreja entender isso. Não adore pessoas, não adore cantores, não adore pregadores, não adore imagens de esculturas, não adore dinheiro, adore o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ele merece adoração, ele merece um aleluia, ele merece um glória a Deus, ele merece um Deus, tu és santo, Deus, tu és poderoso, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele merece que você levante a mão para ele. Ele merece, entenda isso. E sabe o que aconteceu? Amã ficou desesperado e falou assim: agora, rei, tem um povo aí que está nos preocupando, os judeus. Eu acrescento na riqueza da Babilônia 10.000 talentos de prata, aproximadamente 2 toneladas de prata. Eu acrescento aí para a gente acabar com esse povo. E o rei, confiando em Amã, falou: melhor ainda, faz assim, fica com esse dinheiro para você e assina o decreto e espalha em todas as províncias da Babilônia. E Amã falou assim: rei, eu quero colocar uma data, o 13º dia do 12º mês, a gente vai exterminar todos os judeus. E vou dizer, tem que ser tudo de uma vez. Não sabendo ele que estava anunciando ou preparando uma grande festa para os judeus, ou anunciando o dia da sua morte. Sabe o que acontece? As cartas são espalhadas. Aonde chegava a carta, os judeus, pano de saco, luto, tristeza. Aonde chegavam as cartas, os judeus ficavam desesperados, pensando: a gente vai morrer. Aonde chegavam essas cartas, os judeus pensavam: agora acabou. O livro de Esther não fala o nome de Deus em nenhum momento, mas a gente vê Deus no livro de Esther toda hora. Sabe por quê? Porque quando os judeus receberam essa notícia, independente de estarem na Babilônia ou não, uma coisa eu sei: o Deus de Israel foi invocado. E se o Deus de Israel é invocado, eu sei que tem resposta. Está na hora da igreja entender que as má notícias, elas chegam para rico, para pobre, para branco, para negro, para quem é firme, para quem não é firme, para quem é crente, para quem não é. Mas entenda uma coisa: existe o poder do joelho no chão, existe o poder da oração, e eu tenho certeza que isso move céu, isso move terra, isso move tudo ao nosso favor. A igreja está chorando muito e orando pouco. A igreja está postando muito no Face, se sentindo triste, se sentindo angustiado. Irmão, bota o joelho no chão e vai orar e vai falar com o Deus de Israel. Eu tenho certeza que Ele vai mudar essa situação. E eu acredito que o povo começou a orar. Eu acredito que o povo começou a receber a notícia e falar: Deus, muda essa história. Nós estamos na Babilônia, mas muda essa história. E Mardoqueu fica sabendo. Mardoqueu coloca pano de saco, fica triste. Esther vê Mardoqueu na porta do rei com pano de saco.
manda roupas novas para ele. E ele vai falar para o eunuco dela da seguinte forma: eu não quero essas roupas, pode mandar voltar. Ela recebe as roupas e manda o eunuco de novo e fala assim: pergunta a ele o que está acontecendo que eu não estou sabendo. Pergunta para Mardoqueu o que está acontecendo que eu não estou sabendo. O eunuco chega diante de Mardoqueu. Mardoqueu diz assim: fala para ela que o motivo de eu estar nessa situação que eu estou é porque foi lançado um edito, foi lançado uma lei que os judeus vão morrer. E o meu pedido, Esther, é que você se apresente diante do rei e interceda por nós. A Bíblia vai dizer que Esther recebe essa notícia e vai falar da seguinte forma: Mardoqueu, não tem jeito de eu entrar na presença do rei. Para entrar na presença do rei, segundo o costume da época, tinha que se achegar, mas antes de se achegar tinha que ser chamado. E qualquer um que fosse, por familiar que fosse, se chegasse diante do rei e o rei não estendesse o cetro de ouro para a pessoa, essa pessoa morria. E Esther vai dizer da seguinte forma: Mardoqueu, não dá para me fazer isso, não dá para me ir diante do rei, só se ele estender o cetro para mim. E tem 30 dias que eu não me apresento diante do rei. Mardoqueu recebe a notícia e ele vai dizer para ela: se você não se levantar, Deus vai mandar, ele não falou Deus, mas se você não se levantar, o socorro vai vir por outra parte, mas você e a sua família serão condenados. E entra a pergunta que eu te fiz: quem sabe não foi para isso que Deus te levantou como rainha? Se você não se levantar, o socorro vai vir de outro lado. Então, você levantando ou você não levantando, está na bênção. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quem sabe não foi por esse motivo que Deus te plantou nesse palácio? A Bíblia fala que Esther recebeu essa notícia. Eu acredito que Esther engoliu seco e falou assim: Mardoqueu, você pode colocar o povo para jejuar durante 3 dias, e eu vou colocar as minhas servas para jejuar durante 3 dias, e dentro de 3 dias eu me apresento diante do rei em favor do povo. E se for para morrer, Mardoqueu, eu vou morrer, mas eu vou me apresentar por causa do meu povo. Xaralabacala soramandarai. Irmãos, a Bíblia fala que passaram-se os 3 dias. Ela chegou diante do rei, acredito, com medo, pensando assim: eu vou morrer pelo meu povo, pensando assim: o que vai acontecer? O rei é temido, o rei pode acabar com a minha vida. Mas quando ela vê o movimento da mão dele apontando o cetro para ela, o rei aponta o cetro para ela e fala: vem até aqui. Ela toca no cetro e ele fala: você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino, se você quiser eu te dou. Querido, quem sabe você está com medo de se atrever em alguma coisa para Deus, pensando que Ele não vai fazer por você. Quem sabe você está medindo muito, calculando muito, pensando assim: ah, Deus, se for assim, não vai, do meu jeito. Irmãos, chega dessas coisas. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Se Ele está direcionando seu coração para fazer algo para Ele, vai fundo, porque eu tenho certeza que Ele é poderoso para te guardar. Talvez você está pensando: e aí, eu visito ou não visito? Visita, querido. Espera aí, eu vou lá falar de Deus para essa pessoa ou não? Vai lá e fala de Deus para essa pessoa. Ah, não, eu vou lá e levo uma cesta básica ou não? Vai lá e leva. Vai perguntar para quê? Deus, será que eu abençoo ou não abençoo? Abençoa. Será que eu dou essa oferta ou não dou? Dá a oferta, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai te fazer prosperar, se você começar a deixar esse nível natural e viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que ocorreu? O rei falou: pede. Irmãos, e tem que ter sabedoria para pedir. Sabe o que ela pediu? Ela pediu um banquete. Irmãos, mulher sábia é outra coisa.
Ela não queria que matasse, que fizesse. Não. Eu quero um banquete. Se é para desmascarar o inimigo, eu vou desmascarar na cara dele. E eu quero Amã, eu e o senhor, rei. Ao rei, tá feito. Amã fica sabendo do banquete que seria no outro dia e ele volta para casa. Fala para a mulher dele: eu estou com tanta moral no reino que a rainha pediu um banquete comigo. Ele chega diante do rei e o rei pergunta para ele. O rei perdeu o sono de noite. Quando amanheceu, ele chama Amã e fala: Amã, o que eu tenho que fazer com um homem que eu estou muito agradado com ele? Amã vai dizer praticamente o hino, né? Pega a veste, põe nele, uma coroa, põe nele, pega ele e sai com eles pelas ruas a gritar: esse é o homem que o rei está agradado. Honra ele, mas honra muito. Sabe por quê? Amã pensava que era ele. Mas o rei tinha perdido o sono, e ele leu nas crônicas que tinha alguém que tinha salvado a vida dele, e esse homem era Mardoqueu. Ele falou assim: Amã, você faz o seguinte, chama Mardoqueu, mas de tudo que você falou, você não esquece nada. Sai com ele nas ruas, faz o que você quiser, mas honra esse homem. Irmãos, entenda isso. Aquilo que você faz no secreto, Deus vai te recompensar em público. Eu gosto dessas coisas, irmão. Faz quietinho, sem ninguém saber, que mais cedo ou mais tarde Deus vai te exaltar. Tem muita gente que dá muito alarde das coisas que está fazendo. Ah, pastor, eu estou fazendo assim, eu estou fazendo dessa forma, eu estou orando, pastor. Não, faz quietinho, estuda a sua palavra, lê a sua Bíblia, se consagra, prega, visita, faz a obra. Eu tenho certeza que no tempo certo as pessoas vão ficar sabendo e Deus vai te exaltar. Mas quando isso acontecer, o mais importante não vai ser Deus te exaltar, vai ser o nome de Deus ser glorificado através da sua vida. E Amã fica desesperado: eu vou honrar o homem que eu odeio. Quer saber de uma coisa? Eu vou honrar ele, mas eu vou preparar uma forca que amanhã eu mato ele. Amã vai preparar a forca, chega até atrasado no banquete. Prepara a forca, chega no banquete, e quando ele chega no banquete, perdão pelo atraso, cheguei, vamos lá. E o rei Assuero, ele fala para Esther de novo: você pode pedir até metade do reino que você quiser, que eu estou agradado com você. Deus estava movendo. E ela fala: rei, temos um inimigo, e ele quer destruir o meu povo. Eu sou israelita, eu sou judia, rei, e tem um homem que quer acabar com o meu povo. Aí o rei vai se levantar e falar assim: quem? Fala para mim, quem que é que está querendo destruir a minha rainha? É o nosso inimigo, ele é Amã. Amã fica desesperado. O rei sai da sala, vai até o jardim. Amã se ajoelha, eu acredito, diante de Esther, insistindo: pede ele para não me matar, pede ele para não me matar. O rei chega e fala: além de querer matar a minha rainha, você ainda quer violentar ela ou estuprar ela na minha frente, você quer abusar dela na minha frente, você está condenado à morte. E a forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi morto nela. E Mardoqueu, que a vontade de Amã era que ele morresse, se torna governador da Babilônia. Satanás quer que você morra, Deus quer que você governe. Satanás quer te escravizar, Deus quer fazer você governar. Abre a sua mente, abre os seus olhos, porque Deus vai te fazer governar. E a outra coisa, Mardoqueu, governador, a rainha se apresenta de novo diante do rei, chorando em lágrimas, falando: rei, tem como o Senhor revogar esse decreto?
porque senão os judeus vão morrer e o dia está chegando. Sabe o que o rei fez? Enviou cartas falando: a partir de agora nós não vamos matar os judeus no 13º dia do 12º mês. A partir de agora a gente vai matar todos os inimigos dos judeus. Eu estou dando liberdade para vocês matarem. E cerca de 500 pessoas foram mortas porque estavam prejudicando a vida desses judeus. E sabe o que aconteceu também? O que era para ser luto virou festa. Até hoje é celebrado pelos judeus a festa do Purim, a festa da sorte, aonde é lembrado o grande livramento que foi efetuado através da vida de Esther. Todo ano é comemorado no 14º dia do 12º mês. Os dias lá são um pouco diferentes, os meses são um pouco diferentes. É um negócio de Nissan, Abib. Isso aí está muito além do meu conhecimento, mas ainda vou decorar os meses, fica tranquilo. É um pouco diferente, por isso que não dá 13 de dezembro, tá? Fica tranquilo. Qualquer hora nós vamos explicar com mais tempo, mas é para outro dia. Tem que aumentar um pouquinho o conhecimento. Mas irmãos, diante dessa história, o que era para ser luto terminou em festa. E agora eu quero que essa mensagem seja aplicada na minha vida e na sua vida. A pergunta de Deus para mim e para você é a seguinte: será que não foi para esse tempo que Deus te colocou no lugar que você está, não? A primeira coisa que eu quero falar é de salvação. Você acha que Deus te salvou à toa? Você acha que Deus te salvou para você ficar brincando com Deus na casa do Senhor? Será que Deus te salvou para você não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não fazer nada para Deus? Será que Deus te salvou para você envergonhar o nome do Senhor pelas ruas de Miraí? Será que Deus fez uma obra na cruz do Calvário e essa obra te atingiu para você continuar nessa vida mais ou menos que você está? Você vem aos cultos e volta para casa, ouve a palavra e não muda de vida. Será que Deus nos salvou à toa? Será que nós batizamos nas águas à toa? Será que você toma santa ceia à toa? Será que Jesus morreu na cruz em vão? Irmão, será que os pastores dessa igreja, os líderes, as pessoas que se preocupam com você, elas se dedicam tanto a você em vão? Não é para esse tempo que Deus te salvou, não? Será que Deus não tem algo para fazer no seu trabalho através da sua vida, não? Será que Deus não tem algo para fazer na sua família através da sua vida, não? Será que Deus não quer salvar a sua esposa? Será que Deus não quer salvar o seu marido? Será que Deus não quer salvar os seus filhos? Será que Deus não quer salvar os seus pais? Está na hora de nós entendermos que foi para este tempo que Deus salvou as nossas vidas. Irmãos, tem gente aqui que saiu das drogas, tem gente que saiu da bebida, gente que era viciado no alcoolismo, irmãos, e Deus mudou a vida dessa pessoa, e não foi à toa, foi para esse tempo que Deus te salvou. Irmão, você andava nos bares da cidade, aí de bar em bar, mas um dia a graça de Deus te alcançou e você é salvo pelo sangue do Cordeiro. Está na hora de você levar essa salvação para a vida das pessoas. E eu estou deixando claro que se você não quiser, Deus vai mandar socorro de outro lado. Se você ficar parado, sentado nesse banco, brincando de pecadinho para lá e de pecadinho para cá, Deus vai buscar lá no mundo, vai usar aqui, e você vai ter que assistir, querido. E sem perseguir a pessoa, sem julgar a pessoa, sem falar que Deus é isso, Deus é aquilo, não. Ele está te dando uma chance, se levante, foi para isso que Ele te salvou. Deus está chamando alguém aqui hoje para a obra de Deus. Deus está chamando alguém para voltar para o sobrenatural de Deus. Existem pessoas te esperando, existem nações te esperando, existem vidas te esperando. Eu creio nisso. Querido, seu patrão vai se converter, o seu chefe vai se converter, os seus funcionários vão se converter, porque foi para esse tempo que Deus te salvou.
Deus está levando salvação para o seu trabalho. Deus está levando salvação para a sua casa, porque foi para esse tempo que Ele te salvou. Está na hora da igreja se levantar e deixar de ser uma igreja fraca, mas entender que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Irmãos, isso é interpretação bíblica. As portas não são ferramentas de ataque, as portas são ferramentas de defesa. Irmãos, quem ataca não é o inferno, quem ataca é a igreja que precisa atacar as portas do inferno, e o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E a gente está pensando, mas o inferno, irmãos, quem tem que atacar o inferno é a gente. Tem muita gente indo para o inferno e a gente precisa arrancar essas vidas de lá, porque foi para esse tempo que Deus te salvou. Você acha que Deus te deu um dom para você ser melhor do que alguém, ou se mostrar mais do que alguém? Não. O seu dom é para esse tempo. O seu dom é para esse tempo. Pastor, eu canto, é para esse tempo. E sabe para quê? Não para você ficar famoso. Para com isso. É para o nome de Deus ser glorificado e almas se renderem diante da presença de Deus. Pastor, mas eu levo jeito na palavra. Sabe para quê? Não é para você ficar famoso e ganhar dinheiro com isso, não. Sabe para quê que é? É para a vida se renderem através da palavra que você está ministrando. Sabe por quê? Quem é pregador sabe, tem que ser para 1, tem que ser para 2, para 3, para 100, para 1000. Não tem problema, o que vai importar não é para quantos você está pregando, é se tem gente convertendo através da sua pregação. Não adianta querer expor conhecimento se não tiver salvação, não tem nada disso. Ah, pastor, mas eu sei, irmãos, mas tem que salvar vidas, e só conhecimento enjoa. Bom, sabe o que é? A presença de Deus fluindo através de nós, que através da presença de Deus você pode falar errado, você pode errar o versículo, mas a presença de Deus salva. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Vai sair do palácio e vai fazer a vontade do Senhor? Vai fazer o que o Senhor está colocando no seu coração? Irmão, a gente tem que pregar mais. A gente tem que cuidar mais das pessoas. Fiquei feliz com o Jonathan, aniversário dele hoje, chamando o Gabriel para ir na célula dele. Falei, o Gabriel está na minha célula. Canelão é meu, anos, né? Mas se você quiser levar, pode também. Sabe por quê? Entendeu o propósito, irmãos. Sabe o que ele entendeu? Que quem tem que levar para a célula não é só o Rafael, não. Quem tem que levar para a célula é todo mundo. Irmão, não importa se mora no Jacaré, se mora no Tucano, se mora no Indaiá. Irmãos, vão para a minha célula. Irmãos, esse é o segredo. E o cara nem é líder. E tem muito líder que nem se preocupa. Entenda isso. Você pode mais. Está na hora de você sair da sua zona de conforto e ir atrás das almas. Não é ficar assim, pastor, mas a igreja não cuida, pastor. Irmãos, você pode nos ajudar a cuidar. Você pode ajudar a mandar mensagem. Eu fico feliz, irmãos, quando eu vou visitar algumas casas, aí o povo fala, fulano de tal fica me mandando mensagem para mim na igreja, eu vou. Irmão, ninguém sabe, mas tem gente aí que manda mensagem. Tem gente que vai atrás das pessoas, seu nome não está aparecendo. Tem gente que visita. Eu gosto das visitas do Thiago Reguete. Ninguém vê. De vez em quando eu vejo. Irmãos, mas tem gente que recebe a presença de Deus através do simples ato de falar, eu vim na sua casa orar por você. Ah, mas o pastor não foi, não sei quem não foi. Mas Deus está enviando você. Até mesmo para falar, pastor, vão lá, meu filho, vão lá. É isso que Deus está precisando nesses dias. Pessoas dispostas, pessoas disponíveis. Pastor, mas eu não sou capacitado. Mas se você for disponível, Ele vai te capacitar. A outra coisa que eu pergunto para você, para que Deus te colocou no lugar que você trabalha? Será que não foi para esse tempo, não? Será que não foi para alguém te pedir oração, não?
Será que não foi para alguém converter através da sua vida, não? Irmão, será que não foi para esse tempo que o Senhor te colocou naquele lugar? A outra pergunta: será que não foi para esse tempo que Deus te deu esse comércio? Será que não foi para esse tempo que Deus abençoou a sua vida financeiramente? E tanta gente precisando de cesta básica. E o Amauri dá quase todas as cestas básicas da igreja, né, Hélio? Metade da cesta básica aí fica por conta do Amauri. Será que Deus não te levantou para esse tempo, não? Será que Deus não te prosperou à toa? E Deus está te chamando hoje para algo mais profundo. Porque foi para esse tempo que o Senhor te prosperou. Será que as visitas que estão sendo feitas, será que não foi para este tempo que Deus te chamou, não? Será que a oração das 6 da manhã, semana passada eu vim, agora eu posso falar, semana que vem eu estou de novo. Será que não foi para esse tempo que Deus te chamou para orar, não? Pastor, mas a igreja é longe, será que você não pode levantar na sua casa para ter a sua vida de oração? Não. Está na hora de você entender que se você não se levantar, o socorro vai vir de outro lado. Se você não fizer, Deus vai levantar a gente para fazer. Se você não quiser, Ele chama outro. Quando Elias ia ser substituído, tinha os filhos dos profetas, tinha uma escola. Sabe o que Deus fez? Foi lá na 12ª junta de bois, buscou Eliseu, filho de Safate, e colocou ele profeta no lugar de Elias. O que eu quero que você aprenda? Se você não quiser, Deus vai levantar outro no seu lugar. Se coloque de pé no nome de Jesus. Será que Deus restaurou seu casamento à toa? Ou será que não foi para esse tempo? Será que não foi para esse tempo que Deus restaurou seu casamento, não? Na época que estava passando dificuldade no casamento, irmãos, orava, buscava. Hoje, não busca mais. Mas é para esse tempo que Deus restaurou seu casamento. Foi para, eu não sei o que Deus fez na sua vida, mas uma coisa eu sei, é para este tempo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Conversa com Deus aí. Deus, será que foi para esse tempo que o Senhor me chamou? Deus colocou Esther no palácio. Fique com os olhos fechados. Deus colocou Esther no palácio só com um propósito. Não é o benefício dela, mas sabe qual que foi? Para livrar o povo judeu da morte. Se Esther não tivesse lá, talvez não tinha livramento. Eu me lembro daquela passagem de Pedro, quando Pedro foi pescar. Pedro pescou, e quando ele volta com a moeda, ele vai falar assim, Jesus vai dizer para ele: Pedro, paga o meu e o seu, porque eu também estou interessado no seu milagre. Eu também participo dos milagres que você vive. Então eu sei que nesta noite tem milagre de Deus para você. Só que Deus também está interessado nesse milagre, porque Ele também será beneficiado se você tomar uma posição hoje. Eu sei que mais vidas serão impactadas pela glória dEle, se você sair daqui transformado hoje pela presença dEle. E eu sei que tem uma presença de Deus neste lugar, e eu quero que você invoque ela para a sua vida, porque foi para esse tempo que Deus te chamou. Foi para esse tempo que Deus te chamou. E nessa noite Ele está mudando a sua história. Nessa noite Ele está mudando a sua vida. Nessa noite Ele está entrando com providência em alguma área do seu coração. Querido, eu sinto a presença de Deus neste lugar.
Deus, eu quero pedir neste momento que o Senhor visite cada coração. Deus, visita cada vida que aqui está no nome de Jesus. E eu sei, meu Pai, que foi para esse tempo que o Senhor fez algo especial. Eu sei que foi para esse tempo que o Senhor salvou alguém aqui hoje. Eu sei, meu Pai, que foi para esse tempo, para efetuar um grande livramento para o Brasil. Deus, eu sei que o teu povo não tem noção, nós não temos noção daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Mas nessa noite, Deus, eu me coloco diante da tua presença, acreditando no poder da tua palavra e pedindo, Deus, muda a história de pessoas, cura esse coração que está ferido, essa pessoa que está pensando que não tem mais jeito para ela, essa pessoa que está pensando que acabou. Eu acredito no teu poder, eu acredito na tua presença e no poder da tua palavra. Então vem, Espírito de Deus, e sacode a vida de alguém aqui hoje, sacode o coração de alguém aqui hoje. Volte a reinar na vida de alguém aqui hoje, Deus. Querido, sinta o Senhor te chamando. Sinta o Senhor te chamando. Olha para mim agora. Eu tenho certeza que foi para esse tempo que Deus te chamou. Queridos, dificuldades todos nós temos, mas foi para esse tempo que Deus nos chamou. Você pode se assentar aplaudindo o nome do Senhor? Eu quero aproveitar para orar pelos aniversariantes. Meu amigo João Luiz fez aniversário ontem. O Jonathan está fazendo aniversário hoje. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.